através da palavra revelada de Deus para os nossos dias. Deus tem enviado um profeta para nós nesses últimos dias, aonde através deste olhar profético nós podemos ler a palavra de Deus e ter a revelação de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E este momento será nosso para lermos uma passagem da Bíblia, meditarmos sobre esta passagem, depois nós vamos orar para que Deus abra o nosso coração e nós possamos aplicar aquilo que nós estamos ouvindo. Oh Deus, que Deus possa nos abençoar neste momento. E eu convido a todos para lermos carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, do verso 1 ao 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra e à nossa meditação. Irmãos, Paulo começa logo no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo. Paulo sempre se declarou pequeno. O homem de Deus sempre se declara pequeno aos olhos dos homens, nunca grande aos olhos dos homens. Paulo se referiu Paulo velho, Paulo prisioneiro de Jesus Cristo, e aqui ele está falando Paulo servo, um escravo, Paulo o escravo de Jesus Cristo. Oh, como isto é profundo! Um escravo, ele pertence a um senhor, e ele trabalha em função daquele senhor. Paulo estava se colocando aqui como servo de Jesus Cristo, sujeito a toda a vontade de Deus. E é isso que nós devemos colocar nos nossos corações. Nós queremos estar sujeito a toda a vontade de Deus. E Paulo continua: chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus. Que maravilha! Paulo separado para o evangelho de Deus. Aqueles que são chamados por Deus, eles têm este espírito de servo de Deus, de servir ao seu Senhor, de se colocar não para ser servido, mas sim para servir aqueles a quem Deus tem colocado em suas mãos. Como que você está servindo aos seus irmãos? Ou será que você está sendo egoísta e está se servindo a si próprio? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Paulo falando desse nosso grande e poderoso Deus no verso 2. E ele continua no verso 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O ponto central desse verso 4, a ressurreição dos mortos.
Cristo nos tem chamado com esta promessa de ressuscitarmos naquele dia. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição. E aqui Paulo já nos dá uma ideia da nossa esperança. A nossa esperança, aqueles que forem antes, têm a certeza que nós iremos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. Enquanto nós estivermos vivos, a nossa esperança é o sermos transformados. E se nós formos antes, estivermos ali naquela sexta dimensão maravilhosa, já naquele corpo celestial, aguardando a chamada, aguardando aquela hora que todos nós nos reuniremos, se nós formos antes, estaremos ali naquele lugar perfeito e maravilhoso. Mas se estivermos aqui, na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós seremos transformados. Mas seguramos nesta afirmação. A morte não é o ponto final. Um cristão, ele não morre. Ele está firmado na eternidade, porque nós temos a ressurreição, cremos na ressurreição dos mortos e nós cremos que como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Que coisa gostosa. E Paulo continua no verso 5, dizendo assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Paulo era um enviado de Deus. Um apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Um apóstolo é aquele que envia outros também para a frente de batalha. E Paulo aqui estava falando que pela graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Cristo. Obediência da fé. Isso é importante. O cristão, quando ele é chamado, em primeiro lugar, ele é chamado para ser um servo, como nós vimos, um servidor do corpo de Jesus Cristo, uma pessoa que serve em humildade. E também, este servo de Jesus Cristo, ele tem a obediência da fé. Não tem como você crer no Senhor Jesus Cristo e não ser obediente. A fé e a obediência, o crer e o obedecer, andam juntos. Se você diz que crê na Bíblia Sagrada, você automaticamente vai obedecer aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Se você diz crer no profeta de Deus para esta era, você vai obedecer tudo aquilo que o profeta nos fala, tudo aquilo que o profeta nos ensina. Então, crer e obedecer andam juntos, são duas coisas que andam juntos. Não tem eu creio na Bíblia, mas eu não obedeço à Bíblia. É como muitas pessoas dizem assim: eu quero que o Senhor domine minha vida, seja o Senhor da minha vida. Mas como? Se ele vai ser Senhor da sua vida, ele vai controlar os seus passos, as suas vontades. Tudo será do Senhor. Você será um servo de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não querem Jesus Cristo como seu Senhor. Não querem ser servo de Jesus Cristo. Elas querem um Deus da maneira delas. Elas querem um Deus que serve elas, a vontade dela, os desejos dela. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então elas não querem verdadeiramente ser servos de Deus. Elas não querem obedecer à palavra, elas querem crer, ter os benefícios da palavra, mas não querem a responsabilidade da palavra. Não querem obedecer aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra nos ensina. E o irmão Brana, na mensagem Por que Clamas, fala, parágrafo 158, ele diz assim: a fé guiou a Moisés para o passo da obediência. Olha que coisa maravilhosa. A fé guiou a Moisés para o passo da obediência. A fé sempre vai nos dirigir a obedecer aquilo que Deus determina para nós.
Nós não estamos com a nossa vontade. A fé guiou Jesus Cristo para o passo da obediência. Quando ele orava, ele disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o passo, a fé sempre guia para o passo da obediência. Você vai obedecer se você crer, se você tiver fé. Você vai seguir os passos de Deus. E o profeta continua: ali estava o jovem Faraó, ali estava o jovem Moisés, ambos com a oportunidade de obedecer o plano de Deus. Deus sempre nos dá uma oportunidade para obedecer a sua vontade. É isso mesmo. Deus sempre nos dá uma oportunidade para obedecermos a sua vontade. E ali, tanto Moisés quanto Faraó, ambos com a oportunidade. E Moisés, ele havia visto a reprovação das pessoas e considerou o maior tesouro, olha só, o maior tesouro que tudo o que o Egito tinha. Ele considerou tudo, todas as riquezas, tudo que o Egito poderia dar para ele, tudo que ele já tinha visto, já tinha experimentado ali no Egito, o seu poder, a sua glória, tudo aquilo que ele estava visto. Mas ele não se guiou por aquilo que ele estava vendo, para as glórias de Faraó, para as glórias do Egito. Ele se guiou por fé. Essa é a grande diferença. Nós não somos guiados por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, nós somos guiados pela fé. Como Paulo frisou bem aqui para nós, a obediência da fé. É isso que nos guia, é essa obediência de fé que nos guia. E Moisés, ele seguiu aquilo que sua fé disse que era a palavra. Você viu? Então a fé guia para o passo da obediência, porque Moisés, ele seguiu aquilo que sua fé disse que era a palavra. E isso guiou ao caminho da obediência e finalmente a glória. Então a fé guia para o caminho da obediência, que guia para o caminho da glória. É um caminho de luta, é um caminho de provas, mas o final é glorioso. O final é maravilhoso. Você se torna imortal. Você nunca tem que morrer, porque você vai estar na presença de Deus. Então, crer e obedecer a palavra vai te levar para um final glorioso. Crer e desobedecer a palavra vai te levar para um caminho triste, para um caminho de dor. E o pior, nós não estamos falando de dor nessa terra. Nós não estamos falando de dor aqui. Irmãos, que glorioso é você poder saber que existe uma eternidade para nós. Existe um lar eterno para cada um de nós. Isso não tem preço nenhum. À vista de todos os sentidos, ele viu a glória humana. Faraó se guiou pela glória humana. Mas o que aconteceu? O que guiou a incredulidade de Faraó? A obediência de Moisés o levou à imortalidade e levou ele à presença de Deus. Mas agora, à vista, os sentidos de Faraó, aquilo que ele podia ver, a glória humana guiou Faraó para a morte, para a destruição. E agora vamos à aplicação. Pelo que você está sendo guiado? Você está sendo guiado para o passo da obediência e que finalmente vai te levar para a glória, ou você está sendo guiado pelos seus sentidos, pela glória humana, que vai te levar para a morte e para a destruição? O que está te guiando?
Então, olha isto. Você tem que colocar isso dentro do seu coração. E Deus sempre vai colocar isso diante de cada um de nós. Deus sempre vai colocar isso diante de nós. E agora, qual que você vai escolher? A glória humana ou você vai escolher a glória eterna? Qual que é a sua escolha? Glória humana ou a glória eterna? O profeta também nos diz na mensagem A Arca, parágrafo 107, ele diz assim: e o crente em Cristo está salvo e seguro. Olha o que faz. Quando nós somos chamados, como Paulo diz aqui no verso 6, entre os quais sois também vós chamados para ser de Cristo. Nós temos um chamado de pertencer a Jesus Cristo, não a esse mundo. Mas o nosso chamado é pertencer àquele que ressuscitou dos mortos, que é eterno. E o profeta continua, e o crente em Cristo está salvo e seguro, amém? Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência, a obediência de entrar na arca. Qual que é a nossa arca hoje? A nossa arca hoje é a palavra de Deus. A nossa segurança é ser de Jesus Cristo. Quando você fala assim, eu sou de Jesus Cristo, como Paulo está falando aqui no verso 6, você está dizendo assim, eu estou entrando na arca, eu estou entrando no lugar seguro. A arca pode não ter uma boa aparência, a arca pode não ser científica, a arca pode não parecer aquilo que a imaginação, a vista, os sentidos humanos desejam. Mas a arca era o lugar de segurança, o lugar mais seguro que existia na época de Noé era dentro da arca. Por mais que a aparência da arca não fosse agradável, talvez o cheiro da arca não fosse agradável, o seu formato não fosse agradável. Porém, ali era o lugar de segurança. Quando nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo, como nós somos chamados para essa jornada celestial, é isso que você tem que ter no seu coração. Talvez não vai ser uma jornada fácil. Talvez não será uma jornada fácil. Não será um caminho florido. Vai ser um caminho de provas, de lutas, de dificuldade. Mas a questão é olhar no final do caminho. No final do caminho é glorioso. O final do caminho é maravilhoso, é imortalidade, é presença de Deus. E não pelos seus méritos, mas pela sua obediência de entrar na arca. A única coisa, irmãos, que Noé teve que fazer foi entrar na arca. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta. Deus mesmo fez, é entrar. Isto é tudo que o crente tem que fazer. É entrar pela fé em Cristo Jesus. Deus cuida do restante. O que você tem que fazer é entrar na segurança da palavra, é ser de Jesus Cristo, é pertencer a Jesus Cristo. O restante Jesus Cristo vai fazer. Porque olha só, olha o que Jesus disse, essas palavras têm que ser repetidas novamente, né? É uma meditação com aplicação para a nossa vida diária. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Ele passou da morte para a vida. Ele está seguro para sempre, meu irmão. Pode balançar o quanto for, pode vir o quanto for, o barco pode balançar para lá e para cá. Ele passou da morte para a vida, ele está na arca, ele está seguro, ele está na palavra, ele está em Cristo, porque ele ouviu essa voz. Ele teve esse chamado. Também vós, chamados para ser de Cristo. Não é pelos seus méritos. Não é pelo que você fez ou que você vai fazer, mas é por aquilo que Deus já fez por nós. Noé, meus irmãos, já estava salvo. Noé não tinha que se preocupar com mais nada. Deus segurou toda aquela arca, Deus segurou toda aquela estrutura. Não foi Moisés o grande construtor, não.
Foi Jesus, foi Deus o grande construtor que deu todo o projeto. Não eram aquelas madeiras que eram fortes, era a mão de Deus segurando a arca para lá e para cá e Deus segurando aquela arca. Noé estava salvo. Não tem jeito. A arca ela foi betumada por dentro e por fora. Sabe qual que é o nosso betume hoje? O nosso betume hoje é o sangue de Jesus Cristo, que se coloca entre nós e o julgamento. Nós não seremos condenados, ou nós não entraremos em julgamento, mas nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos betuma. Nós somos betumados pelo sangue de Jesus Cristo, ele nos envolve na nossa vida diária. Por quê? Porque nós fomos chamados. Então não é pelos nossos méritos próprios, é a obediência de entrar na palavra, é a obediência de ser de Jesus Cristo. Deixar os nossos egos, deixar a nossa vontade, deixar os nossos propósitos e tudo fazermos pela vontade de Deus. Porque Paulo fala no verso 7, a todos os que estáis em Roma, saudando os irmãos, amados de Deus, chamados santos. Oh, irmãos, nós somos chamados para sermos santos. Fomos chamados para crer, obedecer e entrar na palavra até o final. Creia, obedeça e seja abençoado. Deus abençoe a vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha ter que suportar. Sou grato, Senhor,